Olá, amados, a paz seja convosco. Eu sou o pastor Tony Costa, pastor titular da Igreja do Evangelho Quadrangular, do bairro Jardim Elite, em Piracicaba. E este é mais um momento de reflexão. Queria compartilhar com os amados um trecho da palavra que está em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 10, a partir do versículo de número 25. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos ali reunidos, a quem se dirigiu dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se, ou mesmo aproximar-se alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Ainda nos versículos seguintes, 34, então falou Pedro dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Quem foi Cornélio? Cornélio foi um centurião romano, ou seja, era um gentil. Pedro, por sua vez, um apóstolo, discípulo de Cristo e de cultura judaica. Nós sabemos que, de acordo com a palavra de Deus, o povo judeu foi o povo escolhido, um povo com quem Deus estabeleceu uma aliança, e que isso perdurou até a vinda de Cristo. Mas sabemos que pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, a nova e eterna aliança, aí sim é o que tem validade. Hoje, todos nós temos acesso e livre acesso ao Senhor. Mas enfim, o que eu queria dizer é que a palavra não tem prazo de validade. Atos dos Apóstolos foi escrito nesta época pelo evangelista Lucas e foi destinado e dirigido a uma sociedade. A palavra não tendo prazo de validade, 2000 anos depois, nós vemos a mesma palavra se encaixando aos problemas que a nossa sociedade atual também tem enfrentado. Quer ver só um exemplo? Muitas pessoas me perguntam na rua: Pastor Tony, o senhor a que grupo pertence? Aos puritanos, aos pentecostais ou aos neopentecostais? Eu costumo responder que a nenhum deles. Eu pertenço ao grupo que segue Jesus Cristo. Eu pertenço a um grupo que tem como motivação aquilo que Jesus nos ensinou. Infelizmente, os judeus, assim como nós vimos aqui neste trecho em Atos dos Apóstolos, Pedro fala para Cornélio e para as pessoas que ali estavam reunidas, provavelmente a maioria gentios, dizendo que era proibido a um judeu se relacionar com outro tipo de raça. Ou seja, o que me faz diferente de ser evangélico, cristão, católico, espírita, ou seja lá qual for a religião? Eu não posso conviver com as demais pessoas? É um erro de muitos acharem que em nome da religião estão acima de qualquer outra pessoa. Hoje, infelizmente, principalmente no meio protestante, nós vemos pessoas se intitulando defensoras do evangelho, pessoas se intitulando reformadoras, mas que não deixam de ser rebeldes, porque todo tipo de rebeldia de pessoas que criaram em cima de uma determinada doutrina, em cima de um determinado dogma, um determinado fanatismo, e isso gerou revoluções que acabaram até em mortes. Nós tivemos em 1600 aproximadamente um conflito chamado de Guerra dos 30 Anos, que foi lá na Irlanda, entre protestantes e católicos. Inclusive, uma guerra que até hoje, no contexto histórico, é comentada. Mas temos ainda esses conflitos, não só no meio protestante como católico, mas inclusive no próprio meio protestante, ou seja, no meio evangélico. Pessoas que se intitulam detentoras da verdade absoluta. Quem sou eu para garantir isso? No tema da reflexão passada, nós falávamos muito sobre isso, que se nós fôssemos julgados por seres humanos, tanto eu como você, já estaríamos condenados. Mas quem vai nos julgar é Deus.
Nós somos imagem e semelhança do Senhor. E aqui nós temos um exemplo clássico de um homem, Cornélio, um centurião romano, porém temente a Deus. Quando nós tememos a Deus, nós também tememos o pecado, porque sabemos que colheremos consequências de tais atos. Agora, se nós seguimos uma doutrina A ou uma doutrina B, a questão é de que forma que ela vai se manifestar, mas temos que produzir frutos. Todo tipo de rebeldia, hoje em dia nós vemos muitos pregadores pregando ódio, pregando dissensões, pessoas que formam rebeliões, defendendo uma crença, defendendo de uma certa forma aquilo que elas creem. Porém, nós sabemos que Cristo condenou veementemente todo tipo de facção. Nós vemos exemplos clássicos entre os judeus, dois tipos de seitas judaicas na época em que Cristo esteve pregando o evangelho, os fariseus e os saduceus, que criam no oposto. Enquanto que os fariseus criam no sobrenatural, os saduceus, eles eram antissobrenaturalistas, não criam no sobrenatural, porém se uniram num único propósito, em querer condenar a Cristo. Por que nós cristãos, seja de placa A de igreja ou placa B de igreja, por que nós não unimos e vamos levar o evangelho de Cristo? Assistir as pessoas que estão realmente necessitando de ajuda, fazer com que muitos depressivos voltem a ter uma alegria, uma motivação para viver pregando essa luz do Evangelho. Não querendo dizer quem está errado ou quem está certo, não cabe a nós seres humanos, essa não é a nossa função, é a função de Deus. Se alguém está usando o Evangelho com segundas intenções, pode ter certeza, não vai durar por muito tempo. Agora, o que nós temos que refletir? Primeiro, a qual grupo eu pertenço? Eu pertenço ao grupo dos evangelizadores, daqueles que propagam o amor e o amor ao próximo, amor às Sagradas Escrituras, aquele que faz reflexão ao plano original de Deus. E eu tenho certeza que quando nós colocarmos este foco e nos unirmos, independente da placa de igreja a qual seguimos, mas defendendo sim este evangelho, o evangelho do amor, o evangelho do perdão, o evangelho da salvação, este sim, amados irmãos, vamos refletir e vamos crer que quem dá o convencimento é o Espírito Santo de Deus. Ele está aqui, Ele é o Consolador e essa é a promessa do Senhor Jesus, que estaria conosco, na pessoa do Espírito Santo, até a consumação dos séculos. Vamos parar com brigas, vamos parar com discussões, vamos pregar o Evangelho dentro da denominação que defendemos, sim, mas aqueles que realmente necessitam. Vamos parar de atacar os outros, vamos nos unir por uma causa, propagar um mundo melhor. Que Deus abençoe a sua vida grandemente, em nome de Jesus, e até a próxima.